Este é o Baião de Dois, um programa de entrevistas da revista indisciplinada de Poesia e Mais. E a todos que nos assistem e nos ouvem, sejam bem-vindos. Esta é uma realização da revista Poesia Avulsa, tem a produção de Rogério Boechat e About Produções e está disponível no canal da revista no YouTube e em podcast no Spotify. Este programa é apresentado por André Meres, poeta e editor da revista. Olá, André. Hoje nós vamos entrevistar Rock Estrela, cantor, compositor, cineasta e produtor. Vem pra cá, Rock. Beleza, tudo bem? Então, Rock, começar aqui falando sobre umas coisas que eu separei para conversar com você. Você tem formação em filosofia, né? Cantor, compositor, diretor musical, produtor e ator. Participou de vários grupos musicais, foi produzido pelo baterista Duda Neves, gravou com Jorge Maltner e fez apresentações na Inglaterra, Escócia e França. Em Londres teve uma música de sua autoria, gravada junto com Malcolm Carlos, e pelo grupo inglês Etna Morte. A música Calling All Tribes foi escolhida para dar nome ao segundo CD da banda. Compôs trilhas sonoras e fez direção musical de várias peças. Então vamos começar aqui conversando sobre várias dessas coisas aí. Eu acho que o rock, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre música, né? Tudo começa com a música. O cinema e o trabalho como ator veio em seguida, é isso? Veio numa esteira. Eu queria começar justamente falando sobre o seu envolvimento com a música, né? Que vem da infância, não é isso? Nasceu na infância e isso foi crescendo. Mas eu queria que você falasse um pouco, então, inicialmente, de qual foi o primeiro chamamento da música para você? Quando é que a música chegou? Desde que você já estava no ventre da sua mãe ou foi um pouquinho depois? Eu não saberia dar essa resposta se veio no ventre, não. Mas eu acho possível. Porque vem de um lugar muito musical, as pessoas não vivem sem música. Na Bahia, minha mãe deve ter escutado muita música quando eu estava na barriga dela, mas me contam que uma das primeiras coisas que eu falei era uma música do Tim Maia, que eu cantava. Aprendeu a falar e já vai cantando Tim Maia. Então, mas eu sei que você, quando era criança, você tinha uma mania de fazer um tipo de brincadeira meio estranha para os garotos da sua idade, né? Que brincadeira era essa? Não é nada que o povo está pensando, não. Sim. Não, essa não é estranha. Para muita gente, não. Sim, mas você sabe do que... Eu fazia shows mesmo. Muito legal. E eu cobrava, naquela época, a sensação... Bolinha de gude. Bolinha de gude, Playmobil, essas coisas todas aí. E como que você fazia? Montava um palquinho? Montava. No quintal, eu pegava os lençóis de casa, escondia lá, preparava tudo e fazia umas imitações, assim. E ganhava, legal. Sempre dava briga também, porque a molecada achava que não valia o preço. Queria de volta o pagamento. Bom, depois disso você veio para São Paulo, e aí você é de Jacobina, né? Na Bahia. Veio para São Paulo, e você, até conversando com você antes, você tem mais tempo de São Paulo do que de Bahia, né? Você viveu na Bahia até quantos anos? Até perto de 10 anos de idade. Então você já está com bem mais tempo, é bem mais paulista do que baiano. Não precisa falar quanto, mas... Não, eu fui discreto, eu falei bem mais tempo. Mas tem aquela história que é até clichê, lugar comum, mas eu queria saber o que você poderia acrescentar a respeito disso. Você sai da Bahia, mas a Bahia não sai de você, é isso? Não. Não tem como, nem tem porquê também, né? Não tem necessidade. Então, aí quando você chega em São Paulo, você começa a trabalhar inicialmente com música, essa coisa de trabalhar com cinema, Você fez Fátima Toledo, não fez? Você fez o curso da Fátima Toledo. Foi a partir dali que a coisa do ator se aflorou mais, ou também com envolvimento com teatro?
O seu envolvimento com o pessoal do teatro foi anterior Foi a... anterior. Como é que começa isso? Eu tinha passado você comentou sobre essa fase em Londres. Quando eu passei essa fase lá, eu ingressei num curso de teatro no centro comunitário em West London. Em Londres. Porque eu cantava em Ah, baile também. E o certo. pessoal do teatro encanou que eu era ator, falou, não, você é, e vamos tirar esse ator daí de dentro, então. E eu fiz um curso com eles lá um tempo, participei da peça de formação. E aí, quando eu voltei, que eu fiz a Fátima. Mas antes de ir a Londres, o meu envolvimento com teatro era com música. Ah, sim. Fiz a trilha sonora de algumas peças. E era esse. Mas para entrar, para botar a mão na massa, começou lá em Londres com Miss Maureen. Então, aí quando você voltou, você fez Fátima, e aí você começou a fazer umas peças junto com a Luciana Borg, é isso? Inicialmente, ou teve algum trabalho antes? Você fez Mirna com ela, não foi? Foi. Antes era a coisa das trilhas, né? Como eu falei. Mirna foi a primeira em cena. Sim. Que era... Então, é a sequência aí que eu estou querendo entender a transição. Transição não, porque não foi um abandono da música, né? Eu digo uma migração entre esse cair lá com música uma aglutinação. Isso aí. Exato. Eu queria entender como é que isso se deu. Então, teve um curso de teatro em Londres, você voltou, fez a Fátima e começou a trabalhar com teatro junto com a Luciana Borg. Fala um pouquinho sobre a experiência de fazer o Mirna. Como é que foi? Como é que surgiu a ideia? Aquelas coisas de backstage. Foi bem legal, porque... Vocês fizeram em várias cidades. A gente fez Rio e São Paulo. Certo. Eu digo que foi bem legal, porque foi uma espécie de doce irresponsabilidade da Luciana. Me jogar ali, eu não tinha experiência, não sabia nada e tal. Mas eu fazia um sonoplasta. A peça foi adaptada pelo Elias Andreato. Eram textos do Nelson Rodrigues, que eram cartas lidas por esse pseudônimo no jornal. E ele adaptou para um programa de rádio. E você era um radialista. Ela era a locutora. E você era da técnica. E eu era da técnica. Era um personagem que ficava lá, a gente brigava muito, ela chegava atrasada, queria ir urinar toda hora, tinha uma buzina, era uma loucura, era meio chacrinha em 1949. Você falou das coisas que as pessoas não sabem de negócio de backstage, era muito engraçado, porque teve uma época da temporada da peça que a gente fazia nas duas cidades. A gente fazia... Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Caraca, lá e cá. Então, não é que eu botava metade minha lá, metade cá, eu fazia, acho que quinta-feira, num teatro aqui em São Paulo, e depois a gente ia para o Rio e fazia sexta e sábado, ou era sábado e domingo, não lembro, lá no Cândido Mendes, em Ipanema. E era muito legal, teve muita coisa, assim. Depois a gente fez Sesc, uns lugares, assim. Depois da Mirna, veio já o Borg Rock ou não? Como é que foi a história aí da idealização do Borg Rock? A idealização do Borg Rock foi uma coisa engraçada, porque veio dessa convivência que a gente tinha. Antes da Mirna, a gente começou a trabalhar junto a gente fez uma peça, que é uma peça de autoria de Luciana Borg, que era Electra de Copacabana. Já há muitos anos fazia trilha, mas eu gostei tanto daquele universo, eu não sabia o quanto eu gostava, que eu fiz a trilha e acabei acompanhando a temporada inteira, e consertava umas coisas, a gente mudava a trilha durante a temporada, a gente passava texto junto, a gente fazia muita bobagem, assim, se divertir e tal. E era muito musical, muito musical. O tema da peça era do Fausto Fawcett,
É uma música muito bacana e tal. Muito musical. E a gente foi... A Luciana foi vindo para a música. E você foi indo para o teatro. E a gente foi caminhando junto nesse negócio. Até uma hora que a gente falou, vamos fazer um negócio que mistura essas duas coisas? Porque ela já estava cantando, na Mirna ela já ensaiava umas coisas e tal, e eu fui puxando. Eu falei, não, você canta, vamos fazer. Ela tem um trabalho com música, né? Como é o grupo que ela... Ela tá no Chão de Folhas. Chão de Folhas. É um pessoal do Rio bacana pra caramba, é um grupo coral, assim, que tem um repertório que o pessoal na internet procura aí, Chão de Folhas, que vocês vão gostar. É muito bom. Beleza. Então, depois dessa transição, eu queria falar um pouquinho sobre a música. Você consegue dividir bem, assim? Porque quando você está com a cabeça no teatro, a criação musical, ela tá simultânea ali ou ela fica meio esquecida? Porque na minha experiência, assim, eu trabalho bastante com música e artes plásticas. Quando eu foco na poesia, eu não falei música e artes plásticas, poesia e artes plásticas. Quando eu tô com a cabeça na poesia, meio que a coisa do artista plástico fica meio assim, né? Meio de repouso. Mas depois volta. Com você é assim também, em relação à música e teatro, ou não? Elas se aglutinam mesmo? Um pouco. Porque a minha coluna é musical. É musical, assim. E o teatro é uma consequência. Porque tem a coisa do ritmo, tem aquela coisa do jogo, que as pessoas falam do jogo em cena, dos atores, tudo para mim é muito musical. Aí eu penso dessa forma. Eu não tenho uma formação musical técnica, teórica. Sim. É construído da minha cabeça mesmo, de como eu enxergo as coisas. Então, a gente voltando um pouco atrás na infância, eu me lembro de que eu tenho uma mania intelecta, assim, de que eu vejo... Se eu estiver na rua andando, tem um carro na outra esquina, às vezes eu conto compasso se dá tempo dele chegar no tal compasso até passar por mim. Eu uso isso quando estou fazendo E isso. deve-se usar muito isso no teatro também, né? Para dar a resposta, para não falar na cabeça do outro, essas coisas todas. Então é diferente. Comigo são dois mundos, assim. Quando um se fecha, abre-se o outro. Mas talvez eu não esteja percebendo. Tem muita gente que tem essa dupla atuação em áreas diferentes, que eu acho que até é um motivo de discussões desnecessárias, né? Eu estava lembrando da questão do Chico Buarque, que é o compositor que escreve ou o escritor que compõe. Na minha cabeça, sempre vai ser o compositor que escreve, mas assim, eu acho que ele se desempenha bem nessas duas coisas. E é isso que eu estava tentando entender aí com você, como é que se dá. Mas a coluna vertebral é música. Mas tá falando de teatro, tem a coisa do cinema também. Então, eu ia chegar nisso. Ia perguntar para você, porque você fez vários curta-metragens e tal, e eu estava olhando aqui no seu portfólio que você fez um curta, né, o Fixação. Como é que foi isso, esse processo aí? Do que esse curta fala? Ele recebeu um prêmio, né? De música. É um curta sobre música que gruda na cabeça do cara e tal, essas coisas. Eu achei a ideia fantástica. Fala sobre isso. Isso é um roteiro, e uma ideia, um roteiro da Kellen Casara, que é minha parceira, sócia. Outra irmã que eu tenho na vida. E ela escreveu essa história. Ela mostrou para mim, falou, vamos fazer. E a gente conseguiu fazer com um orçamento baixo. Muito baixo. E foi uma loucura. Mas a gente encontrou... O ator principal é o Piva, né? É o Guilherme Piva. Guilherme Piva. Arrasou, assim. É muito legal. O que você fez nesse curta? Qual foi a produção executiva? Qual foi a sua função? Você também atuou, que eu vi o curta e eu vi que você aparece.
em cena. A produção executiva e a trilha sonora original. E a trilha foi premiada, nós concorremos em vários festivais aí, internacionais também, com a trilha desse filme. E ele ganhou também melhor roteiro. Que legal. Para quem não sabe, seria interessante falar uma síntese assim, né? Eu mesmo posso dizer, eu vi o curta e é aquela história do cara que ouve uma música e não consegue arrancar aquela música da cabeça, e isso vai levando ele à loucura, né? Isso acontece com todo mundo. E o pior, quando é uma música boa, ainda tudo bem, mas quando é uma musiquinha terrível, né, que a gente ouve, que o vizinho colocou, e aquilo leva o cara aos extremos, né? Até a visitar uma família de madrugada, uma coisa assim. Eu gostava. Não dá spoiler pro pessoal que não viu, mas é interessante, porque ele era o oposto. O personagem do Guilherme Piva era o oposto daquela música que grudou na música. E geralmente é isso. Ah, sim. Sempre gruda aquela música que você odeia. E a minha tarefa era criar uma música que tivesse essa característica, que fosse uma música ruim mesmo. Quando eu ganhei o prêmio de melhor irritante. Eu falei, como é que pode? Mas, claro, é o contexto do filme, por isso que... Sim, a música é ruim porque ela foi feita para irritar o personagem principal, né? Mas então, eu gosto da música, engraçado. Eu devo ter um gosto duvidoso. Então a gente já vai começar a falar sobre esse gosto duvidoso aí. Você estava com um show marcado para maio, né? E por causa da questão em Salvador, o Dia Tom Belo, que é em homenagem ao Gilberto Gil. E eu sei que essa homenagem ao Gilberto Gil vem daquela época dos showzinhos lá no quintal da sua casa. Bem... Mas aí a gente gostaria então de ver, né, falar com você a respeito disso, de como vem essa história da influência do Gilberto Gil, a idealização do Dia Tom Belo. Que triste que foi cancelado por causa da pandemia, mas tem planos para retomar esse projeto? Como ele nasceu e quais são os planos para retomar esse projeto para 2021? Fala sobre o Dia Tom Belo aí um pouquinho. Tem planos, ainda bem. Ele nasceu assim, eu estou trabalhando numa trilogia, então envolve Bahia. Essa trilogia fala dessa Bahia que me formou. Então eu tenho um show que faz parte da trilogia, que eu não sei quando vai sair, que se chama Madi Bahia. É uma outra homenagem só que a Nelson Mandela, pelo viés da música baiana desde lá atrás até os tempos mais atuais, passando por Batatinha, Gordurinha, Ederaldo Gentil, Caymmi, e Gilberto Gil, naturalmente, Caetano, o pessoal do pau e corda dos trios elétricos, todas essas coisas. Ótimo. Mas basicamente o samba baiano, que é bem vasto, samba de roda, samba duro, chula, essas coisas. Esse é o Madi Bahia, o universo do Nelson Mandela trazido para essa realidade. Uma outra parte é esse show do Gilberto Gil que se chama Dia Tom Belo. Ele vai acontecer no Centro Histórico, numa casa nova que chama Xangô Jazz. Um espaço muito bacana que está chegando lá e a gente vai fazer lá. Eu queria que vocês fossem daqui até lá ver. O show é só de cover? O show é de cover do Gilberto Gil ou são as suas releituras a respeito da influência que o Gilberto Gil tem na sua criação como compositor, ou as duas coisas, né? Você vai cantar músicas do Gilberto Gil nesse show, ou você... Porque eu sei que você tem composições meio que homenageiam, né? Você tem uma música chamada Dia Tom Belo, não tem? Então, como que é o formato do show? Oi? Qual é o formato do show de Tom Belo? São músicas do Gil com a interpretação que
que eu estou dando. Assim. Então, cada uma delas é como elas chegaram até mim. Vou te falar uma coisa sobre Diatom Bello, que eu acho interessante. Que é uma palavra que não existe também. Eu não sei nem se é acho que pode ser um neologismo para mim, mas eu não sei se funciona para todo mundo. Mas é assim. Pode ser um neologismo desde que você defina um significado para ele. O que significa Diatom Bello? Pois é, por isso, porque eu não consegui. Mas eu tenho ele abstratamente. Então acontece assim, eu era fã da adaptação dos livros do Monteiro Lobato no Sítio do Pica-Pau Amarelo, e o Gilberto Gil fazia a abertura. O tema de abertura era dele, que é lindo, né? Maravilhoso, né? Povoou minha infância. A nossa, né? A nossa. Aí eu viajava no sítio, aí ele cantava assim: o sol nascente é tão belo, e eu não entendia. Ah, que legal, eu já saquei. O sol nascente é tão belo. Eu entendia é tão belo, eu falava, isso é uma fruta? Se for uma fruta que deve ter lá no sítio, deve ser uma delícia. Isso deve ser uma... Eu era louco para comer um dia tão belo, outra hora achava que era só um doce, tipo, sei lá o quê, ou era uma coisa mágica, era dia tão belo. Que coisa maravilhosa. Eu acho que talvez o Diatom Bello é o próprio Gilberto Gil, por isso que é o nome. Que é tudo de bom, assim. Muito legal. Passando pelo Diatom Bello e chegando ao momento presente, você está preparando um EP, né? Que nome ainda. Está em processo de construção, mas você já tem um single que vai ser lançado dia 18 de agosto agora. Que é o Borbulhar. E algumas pílulas aí já estão sendo soltadas aí nas mídias, e a gente está super curioso de saber como é que vai ficar. Eu também tive o prazer de participar ali, uma pequena pílulazinha do André, e eu queria conversar com você sobre o EP, né, qual é o formato que você está imaginando, mesmo que, assim, você tem alguns nomes que você andou me falando que você está mais ou menos tentando definir, mas qual é o prazo máximo que você tem para definir o nome do EP? Mas a gente vai focar a conversa mais no lançamento do Borbulhar. Eu quero falar bem sobre o Borbulhar com você, mas um pouco sobre o EP no geral. Quantas músicas vai ter? Quais são as músicas? A princípio, o EP vai ter 5 músicas. Certo. Pode ser que tenha só 3. Tá ótimo, eu adoro essa indefinição. É indefinido quanto à quantidade, o nome. Eu acho que dá para decidir o nome até no momento que você faz o upload lá. Sim, também eu acho, sim. Mas eu não sei, não. Porque eu vou te falar um pouco sobre o EP. Ele tem todas as músicas, elas estão correlacionadas com esse momento que a gente está vivendo. Principalmente o Borbulhar. Principalmente o Borbulhar. Então, estão relacionadas não só com a pandemia, mas com tudo isso. Todo mundo já deve ter notado que a coisa está mudando em vários sentidos, em várias esferas, né? Então, as músicas têm isso. Diatom Bello é a única fora da curva, mas é porque ela me explica como autor do trabalho todo. Né? E Borbulhar, você falou do Borbulhar, ela tem muito disso mesmo, porque algumas pessoas leem como um recado para uma pessoa específica, mas outras levam para o assunto coletivo mesmo. Sim. É a coisa as pessoas perderam um pouco do pudor de não só de te incomodar, aquelas que sempre incomodaram, mas de roubar os seus direitos individuais e coletivos. Então, é o que eu escutei dizer um dia, que eram pessoas ácidas. Sim. Eu falei, acidez combate-se com... Antiácido. Com antiácido, Ácido combate com ácido, né? Então, existe o antiácido.
E aí eu pensei naquelas borbulhas que são alegres, né? A borbulha do antiácido, do sal de André, sal de Andrews. Sim. Elas são. Eno. Eno, elas são. Vamos fazer propaganda aqui. Elas são todas. Elas são Coloca alegres. aí. Meio bola de sabão para. Né? Tem aquela coisa da alegria. Então eu propus isso da gente fazer aquele borbulhar e dissolvendo essa coisa toda, porque é isso que a gente tem que fazer. Não pode ser agressivo, eu acho Não. chato ser agressivo igual a elas e tudo. A gente tem que ser feliz, porque eu acho que é aí que incomoda. As pessoas, porque é esse o lance, as pessoas parecem que não querem que a gente seja feliz. Não, Então a mas gente eu acho que o grande lance da borbulhar, eu ouvi a música, o grande lance é esse, é tratar de uma coisa que é super pesada, que leva para baixo de uma maneira, puff, borbulhante. Então, assim, porque o que eles querem, talvez, é que a gente se deprima, né, assim, ou então quando você vai tratar de uma questão como essa, porque na minha leitura a música basicamente fala da impossibilidade de certos diálogos. É interessante, né? Porque eu percebi isso, que a canção, na minha leitura, a sua pode ser diferente, mas eu tenho a minha, que a canção fala que você chega um momento em que o diálogo ele se torna impossível, né? Assim, então você fala, olha, não tem mais o que eu conversar. Principalmente com essa mentalidade fascista, né? Que chega um momento assim, como se conversa com um fascista? Não tem muito o que conversar. E eu acho que a música ela fala um pouco disso. De você se livrar disso, eu vou borbulhar e vai, entendeu? A coisa a história de lidar com isso de uma maneira alegre, eu acho muito bom. É mais ou menos isso. Sim. Então, a sua visão sobre o borbulhar é semelhante? Como é? É semelhante, sim. Musicalmente falando, eu procurei ser muito. Eu procurei registrar esse momento de isolamento social. Eu, principalmente na primeira fase, antes de começarem essas coisas de abrir e tal, eu segui muito a risco, continuo seguindo. Mas eu notei, principalmente logo no início, depois eu comecei a tomar um pouco mais de cuidado, que a mão ficava com um brilho estranho aqui nas costas das mãos, né? Tanto que eu lavava direto. Eu cheguei a ter os sintomas do Covid lá, do Corona. Tudo psicológico, claro, porque eu não tive nada disso. Tá? Mas. Sim. E eu falei, pô, quando eu pensei em começar a fazer, eu falei, eu sempre tenho uns parceiros, amigos que eu chamo para colaborar nas minhas aventuras musicais, né? Eu falei, essa em específico eu vou ter que fazer só. Então, eu construí sozinho e gravei todas as vozes e instrumentos. Sim, sozinho. Agora eu queria aproveitar uma coisa que eu queria muito conversar com você hoje e eu não posso esquecer, que você falou aí de parceiro, né? E eu sei que você gravou com Jorge Maltner, que foi muito legal. Eu queria que você falasse sobre isso, como foi aquela... eu lembro que era uma canção linda, um samba, não era? Que você gravou com a participação do Jorge Maltner. Queria que você falasse sobre isso. Nunca saiu. Não foi lançado, mas a gravação existe. Existe. Qual era mesmo o nome da música? É a Rosa? A Rosa, que era um Sim. samba, um cara de samba antigo, né? Um cara de samba canção, assim. Sim. E eram duas músicas. E a outra se chamava O Terceiro Setor. Sim. Né? E o Maltner falava umas coisas. O Maltner falava um poema seu. Eu lembro. Né? E era isso, era muito legal. Uma hora eu vou pegar isso, remasterizar, a gente vai...
Você precisa pôr isso para rodar, porque assim, é uma coisa linda que tá, mas ela não é agora para esse momento, né? Era um outro momento. Engraçado, Tem porque coisas que você fez antes que estão muito dentro desse momento, mas tem coisas que você fez num momento que tinha uma abertura democrática real que agora não cabem, né? Que assim, apesar que é meio duvidoso isso, assim, a gente tem num tempo de necessidade de engajamento, de se opor ao que está aí, acho que a gente também não deve perder a sensibilidade assim para o belo, né? De não se culpar muito de não estar fazendo alguma coisa engajada, por exemplo, né? E eu acho que a Rosa seria uma coisa interessante. Olha, eu me intrometendo aqui, coloca a Rosa no EP, coloca a Rosa no EP, porque é lindo aquilo, a maneira como foi todo o processo, eu me lembro da época, como foram, né, seus contatos com o Jorge Malter, a música em si, eu tenho saudade de ouvir aquilo ali. Vou falar agora do Jorge Malta, né, que é engraçado, sabe? Bom, ele é tudo aquilo que a gente já sabe, a gente para não ficar chovendo no molhado, mas merece sempre ser elogiado, porque você pega... É um filósofo, né? Vivo. Assim que pode dizer isso. O relógio parou. É o ceticismo ali. Várias coisas. Enfim. Voltando lá no Dia Tão Belo, na infância, eu tinha um amigo que ele já era adulto. Ele se chamava Robson. E lá na Chapada Diamantina, no meio dos rios, lá das cachoeiras lá na cidade, ele era tido como uma pessoa que tinha problema mental. Ele andava com uma sacola cheia de discos de vinil, às vezes uma radiola, uma vitrola a pilha, ou então um gravador com um monte de cassete. E ele sumia no mato. E às vezes eu acompanhava ele, porque ele tinha muita coisa para ouvir, para mostrar que eu queria ouvir. Então, e o Jorge Maltner foi uma delas. E ele tinha um disco do George Maltner lá, na sacola. E foi lá que você conheceu. Escutei várias vezes. E não só ouvia, mas tinha a interação dele falando. Entendi. Era muito, muito engraçado, porque escutava aquilo e assimilando. E era uma época que o mainstream, assim, era... nos carnavais, tudo era transformado. Você pegava uma música que estava no sucesso na rádio, quando você via os caras tocando no carnaval, era tudo transformado em frevo. Então, qualquer música podia ser o Amado Batista, assim, os caras tocavam. No ritmo de carnaval. E aí chegaram a tocar Jorge Maltner no ritmo de carnaval? Eu queria, mas ninguém queria tocar. Rolava alguma coisa do maracatu atômico até. Agora você falou de carnaval, eu lembrei uma coisa que você me contou uma vez, cara, que teve um dia que você queria subir no trio elétrico, não teve? Uma história assim, foi você que me contou, e que você teve aquela primeira sensação de subir no... Lembra disso? Lembro. Foi legal aquilo. Foi. Mas, eu queria pegar o microfone do cara e começar a cantar lá, mas não... Ninguém deixou, não. Já foi muito deixar eu ficar ali em cima. Eu acho isso tão legal, porque a dimensão que as coisas têm para uma criança é incrível, né, cara? Às vezes uma bobagem. É uma loucura, cara. Não sei se você já teve perto no trailer. É uma loucura. Fora o som, os músicos são sempre de primeiríssima qualidade. Principalmente daquela época, nos anos 70 e tal. Porque você via Armandinho, sabe? Aquilo é música clássica brasileira, assim, é tudo muito, muito lindo. As melodias todas, aquela execução perfeita, e aquilo em alto som, com os graves todos te tirando do chão mesmo. Sim. Aí eu vejo mais recentemente, deve ser elétrico. Sim. Bate assim dentro de você. Fora isso, é um palco que anda. Então. Né?
Os Rolling Stones vieram em Copacabana, tá trazendo aquele show, né, Do Lounge? Não, depois, quando eles vieram para Copacabana, fizeram aquele show histórico com 1 milhão ou 2 milhões de pessoas. Eles, parte do palco, em determinado momento do show, andava. Eu falei, não, o trio elétrico já fazia isso desde... Já faz isso muito antes. Mas dos Stones foi maravilhoso também, eu vi. Peguei o ônibus pro Rio de Janeiro para ver. Gostei muito. Maltner. Então, Maltner é isso também, uma coisa que é muito bacana. Sempre gosto muito. Nessa época dessas músicas, você tem toda a razão, era um momento diferente. Sim. Embora a gente tivesse uma coisa, a gente não sentisse essa ameaça à democracia, a gente estava discutindo muito a coisa da globalização, estava muito em voga isso, tinha muita coisa ali, né? Foi antes ainda era Fernando Henrique, a gente discutia aqui nessa globalização, qual é o nosso papel? Qual vai ser o papel? Foi anterior ao período Lula. Eu achei que fosse de 2002 para cá. Não, foi ainda na década de 90, né? Foi em 2000. Tá, finalzinho da década de 90. Foi em 2000, e aí a gente pensava tudo isso. Porque tem uma música que tá nesse... Cara, pra mim não parece que esse negócio tem 20 anos, velho. Pra mim parece que tem uns 3, 4. Cacete. Muita coisa, né? Fala aí. Então, tem uma música que tá nesse trabalho que chama Agora Vai Ser Carnaval. Olha como os assuntos se entrelaçam, né? Que dizia muito disso. Que a gente pegava referências de várias músicas e de várias coisas da cultura brasileira e da cultura musical brasileira, que era nesse pensamento de dizer o que seremos nesse mundo globalizado, o quanto de nós vai ser mantido, preservado, né? A gente, como antropofágicos por natureza, a gente sempre absorveu, mas ia passar a absorver agora de uma forma que a gente não sabia como era. Então, também, como que a gente vai poder contribuir? Vão comer a gente também e fazer alguma coisa? Tinha todas essas... Eu tinha, né? Então, a música dizia uma coisa assim, já posso avistar os alquimistas chegando, os orixás e os índios cantando, num disco voador descendo na Estação da Luz. Agora vai ser carnaval. Eu ainda tinha muita coisa ainda tenho, com o nosso país, de ser um lugar especial mesmo. Tenho isso. Diferenciado. E era isso que eu pensava naquela época. E era que tava. Aí o Jorge Maltner gostou. Vou aí, ele fazia um programa na televisão, TV Cultura, e a gente foi e deu certo de um dia desse a gente conseguir fazer. Beleza. Rock, a conversa acaba aqui, mas continua na vida, né? Então eu queria agradecer bastante essa conversa. Ela vai terminar aqui, mas ela vai continuar na vida e a gente vai seguindo. Eu queria agradecer ao Rogério Boechat, que está dando um apoio para a gente aí na parte técnica. Pedir para quem está assistindo essa entrevista aqui, se gostou, se inscreve. Se gostou também, visita o site da revista Poesia Avulsa. O endereço está aí embaixo. Eu tinha muito mais coisa para falar com você, Rock, mas eu quero continuar isso numa outra oportunidade e continuar isso na vida. Valeu, muito obrigado mesmo, cara. Valeu. Todo humano sem cultura nunca sabe o final. Todo humano sem cultura nunca sabe o final. Todo humano sem cultura nunca sabe o final. Todo humano sem cultura nunca sabe o final.